dia a todas, todos sejam bem-vindos, bem-vindas. É com muita alegria, com muita satisfação, nós damos início a essa aula magna da nossa querida e competente professora Isabela Oliveira, né, uma iniciativa da própria professora, do Hamilton, fazer uns estudos de um livro, a princípio, né, Olhando para a Alma das Crianças. Tá? Então, eu gostaria de passar alguns avisos, de repente, né? Se alguém tiver algum questionamento, fazer alguma pergunta, que levante a mão, tá? Para a gente colocar na sequência, na ordem, quem vai perguntando. Tá? De repente, como a própria professora sentiu o campo, ela vai abrir para alguns exercícios e tal, né? No desenrolar das aulas, se houver necessidade, né? E essas aulas elas serão gravadas, serão disponíveis depois no YouTube. O Hamilton parece que não chegou ainda, ele está com problema na internet dele lá, mas vamos ver se ele vai disponibilizar no canal dele ou de repente no meu mesmo. Tá? Então, algumas dúvidas foram surgindo aí, a gente vai sanando no decorrer das aulas. Né? E eu peço já compreensão a todos aí que eu estou iniciando essa nova ferramenta aqui. Então, algumas falhas. Né? Eu vou ler aqui o currículo da professora Isabela. Tá? A professora Isabela tem uma carreira multidisciplinar. Né? Ela é professora na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, há 24 anos. É psicóloga sistêmica na abordagem de Bert Helling. Universidade Multicultural CUDEC, México, tem mestrado em comunicação da UNB, é psicóloga sistêmica CUDEC, doutorado em história da UNB e pós-doutorado em psicologia social. Além disso, é consteladora familiar desde 2008 e terapeuta gestáltica na abordagem de Cláudio Naranjo. Tem ainda várias formações no campo terapêutico, entre as mais relevantes, a formação no sistema Rio Aberto. Professora, nós agradecemos aos seus pais, ao seu papai, à sua mamãe, por nos dar esse presente, pela sua presença em nossa caminhada. Né? E muito boa noite, senhora, sinta-se abraçada por todos nós, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital do Pantanal e por todo o Brasil. Seja bem-vinda e a palavra é toda sua. Muito agradecida a cada um de vocês que estão aqui presentes, muito agradecida ao convite inicial do Hamilton, que ele fez esse convite há muito tempo atrás, para que eu fizesse as leituras comentadas, primeiramente no grupo de Direito Sistêmico. Naquele momento eu não pude aceitar, e quando eu tive essa disponibilidade, eu falei para ele, olha, eu estou disponível para fazer essa leitura, e eu nem sabia que ele tinha a intenção de abrir esse grupo com o tema da educação sistêmica, que é um tema muito caro para mim, que eu venho pensando e estudando sobre ele há muito tempo. Inclusive, estou vendo aqui a Neise Ventura, minha amiga, que me convidou para fazer uma live sobre esse tema. A Aline também me convidou para fazer uma live sobre esse tema. Então, aquelas pessoas também que quiserem ouvir um pouco do que eu já falei sobre isso, podem verificar tanto no canal delas, como na medida do possível estou tentando colocar no canal do meu instituto, no YouTube, que é o Instituto Isabela Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso, né? Vamos começar a leitura, que é uma jornada, hein? É uma jornada que, olha aqui, ó, o livro tem, deixa eu ver, 272 páginas. Isso aqui são muitos encontros, muito fôlego para nós. E esse livro é um livro que foi originalmente editado aqui no ano de 2013. Imaginem vocês que Bert Hellinger conheceu, segundo a informação mais recente que foi publicada agora no site da Hellinger Schule, a constelação familiar, começou a trabalhar com a constelação familiar desde 1978, né, quando ele, nas suas palavras,
no livro Histórias de Sucesso, o livro que descreve como ele teve esse primeiro contato com a constelação familiar, né? Ele teve esse contato no ano de 1978. E então, vocês imaginem que no ano de 2013, Bert Hellinger faleceu no ano de 2019. Esse é um livro muito maduro. Em toda a literatura em português, esse é o único livro que fala do que são as constelações mediais. E eu gostaria de iniciar o nosso estudo situando um pouco do que foram rapidamente do que foi a evolução desse trabalho do Bert Hellinger e explicando o que são as constelações mediais, que esse é um tema que vai aparecer várias vezes dentro do livro, né? Uma expressão que vai aparecer durante várias vezes dentro do livro, e todos os trabalhos que são descritos, porque esse livro é essencialmente um livro de exemplos, né? Onde ele vai nos ensinar por meio do que ele realizou, vão ser exemplos de constelação medial, né? Então, deixa eu pegar aqui que eu separei um textinho. Então, essa nomenclatura, né, ela foi cunhada por Bert Sophie Hellinger. Então, como vocês talvez saibam, Bert Hellinger, quando conheceu, ou como ele disse nas suas próprias palavras, de uma certa maneira eu me deparei com as constelações familiares, né? Nesse livro Histórias de Sucesso, no seu original em alemão, as constelações familiares são descritas com a palavra Familienstellen, né? E o que ele desenvolveu naquele momento é chamado hoje em dia de constelação familiar clássica. Logo depois, ele deu um outro nome para esse trabalho, que foi de movimentos da alma, depois movimentos do espírito. Quando foi já no ano 2000 e pouco, quando ele já estava com a sua esposa, a sua segunda esposa, Sophie Hellinger, surgiu o nome que hoje nós utilizamos para esse corpo de conhecimentos que ele constituiu, que é a Hellinger Ciência. E depois, então, surgiu essa nomenclatura que vigorou durante um breve período do tempo, que é constelação medial. Foi uma nomenclatura que foi cunhada por Bert e Sophie Hellinger. Vocês, depois eu vou deixar aqui um link para vocês. Aliás, eu vou deixar um link agora. Eu vou copiar esse link, que é, em termos de vídeos que estão disponíveis, deixa eu ver como é que eu faço aqui por enquanto. É o único vídeo que está disponível que eu saiba dentro do YouTube, onde ele explica o que é medial e traz um exemplo, né, disso. Se alguém depois encontrar outros, por favor, compartilhe com a gente. Então, o significado da palavra medial faz uma referência à palavra mediúnico, mas de uma maneira ampla, num sentido amplo, enquanto faculdades ampliadas de percepção sutil da realidade. Isso não tem necessariamente a ver com a compreensão que nós temos no senso comum, especialmente no nosso campo religioso brasileiro. Então, diz respeito a essa faculdade ou as faculdades que nós temos ampliadas de percepção, que na verdade são a base também do nosso trabalho com as constelações familiares. A característica principal, ou as características principais desse trabalho, como vocês vão poder perceber ao longo do livro, são de intervenções breves, né? Muitas vezes sem o procedimento tradicional da constelação familiar, no sentido de que ele não faz nenhuma colocação das pessoas, né? Muitas vezes ele se sintoniza, fecha os olhos e traz uma resposta para aquela pessoa, né? Outra característica também desse trabalho é que ele foi impulsionado através da prática do Bert Hellinger do Cosmic Power. Ele era um praticante muito dedicado, então esse trabalho, essa possibilidade de realizar esse trabalho dessa maneira tão rápida e tão precisa também é fruto da sua meditação e da sua prática do Cosmic Power, né? Agora, como cada uma das fases que nós vamos ver dentro do desenvolvimento da constelação familiar, isso é um estudo que eu fiz especialmente
ao longo de uma leitura transversal da literatura, existem compreensões decisivas que marcam cada um desses momentos que muitas vezes, o que eu posso dizer? Como eu sou historiadora, eu sou treinada de uma certa maneira, né, o meu doutorado em História, eu sou treinada para observar essas transformações históricas, né? Então, o que eu observei? Isso é uma compreensão minha, né, e que eu compartilho com vocês para vocês poderem entender o que nós vamos estar lendo e conhecendo nesse livro. A primeira coisa, que nesse momento fica muito claro dentro da constelação familiar a ideia de que existe uma memória eterna. Ou seja, num primeiro momento, o tanto que vinha, por exemplo, da psicologia sistêmica, essa ideia de que os problemas da pessoa não se referiam apenas a ela, mas se referiam à sua família. Isso foi o início dessa percepção do sistema. Bert Hellinger avançou nessa compreensão quando ele encontrou toda a dinâmica da transgeracionalidade e nesse momento que nós estamos falando aqui da constelação medial, surge essa ideia de que não se sabe exatamente qual é a origem de uma questão do cliente. A ideia, então, de que existe uma memória eterna, existe um campo de informação que envolve também, quem sabe, nós não podemos afirmar, mas as nossas vidas passadas. Ou seja, as constelações mediais, elas são possíveis também porque Bert e Sophie Hellinger fazem uma investigação sobre essa multitemporalidade, essa multidimensionalidade, né? Ele diz com as próprias palavras dele que com as constelações mediais acaba o futuro, acaba a preocupação com o futuro. Nesse momento também já fica claro isso que para nós é uma prática cotidiana, mas a ideia de que todos são constelados, né? E que muitas vezes uma pessoa mediunicamente sentada na plateia, ou às vezes como nós vimos dentro dos seminários na Alemanha, 600, 800 pessoas são envolvidas por um movimento como esse. Também em São Paulo nós tivemos, não sei se foi o último ou um dos últimos eventos que Bert Hellinger esteve presente, movimentos de grandes dimensões, né? E eu trago aqui para vocês um pouco do que ele fala sobre vida passada. Então, ele diz assim, e isso está nesse livro que nós vamos ler, e eu trago essa citação inicial para que vocês possam entender qual é a compreensão dele de vidas passadas. A vida que vivemos aqui é uma de muitas. Houve vidas anteriores, provavelmente muitas, naturalmente também com relações que continuam atuando em nós até hoje. Quando em uma relação existe algo diante do qual sacudimos a cabeça, algo das vidas anteriores está atuando. Se sabemos disso, podemos ser mais cuidadosos. Então ele nos dá, inclusive, um indicativo de como perceber essas informações que não estão diretamente relacionadas à nossa família de origem, nem à nossa transgeracionalidade. Isso está na página 239. Depois eu tirei um outro pedaço desse livro, né? Como nos libertamos da nossa consciência? Como nos liberamos das nossas vidas passadas quando estão ameaçando a atual? Devo falar mais sobre isso? Acontece mais ou menos com a liberação de nossa consciência, ou seja, nos afastamos daquilo que nos prende a essa vida. Nós nos libertamos das almas que se apossam de nós de forma que não possamos mais levar a nossa própria vida. Ou seja, existe não apenas a ideia de vidas passadas, mas essa ideia também de almas, de seres que nos acompanham. Então, isso é, de uma certa maneira, o panorama das compreensões que Bert Hellinger teve nesse momento e que o levaram a constituir um novo nome para esse trabalho que vigorou durante muito tempo, que foi constelação medial. Logo depois disso, já houve uma outra nomenclatura, né, que é a ideia de novas constelações familiares, que também foi cunhada junto com Bert e Sophie Hellinger, que era uma maneira de marcar
algo distinto, mas não necessariamente algo que é completamente novo, sendo que o velho está acabado ou abolido. A ideia de que as transformações na compreensão de Bert Sophie Hellinger foram tão grandes e no procedimento foram tão grandes que, a partir de um determinado momento, as constelações familiares passaram a ser chamadas de novas constelações familiares, que seria, por assim dizer, o nome genérico daquilo que nós temos hoje, que no âmbito da escola Hellinger, agora tem um nome que tem uma marca registrada, que é Constelação Familiar Original Hellinger. Então, essa seria mais ou menos a introdução que eu teria para fazer. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, antes da gente passar à leitura, eu acho que seria um momento adequado para esclarecer alguma coisa em relação a esse livro e a parte de constelação medial. E só antes de passar a palavra para as perguntas, eu gostaria também de falar que esse livro é o primeiro livro que ele usa a terminologia pedagogia Hellinger. Além desse livro, Olhando a Alma das Crianças, existe um outro livro que eu recomendo muito, que esse sim é um livro que ele dedica à educação completamente, esse também ele dedica, e ele só está em inglês, e ele traz outros relatos que também são muito significativos, que é um livro que se chama An Education of Our Time. E esse livro está em inglês, mas vocês com certeza conseguem adquiri-lo através da internet. Aqui estão me perguntando a página sobre os seres que acompanham, a página 248. O livro do Bert que fala sobre constelações mediais é esse que nós vamos ler aqui agora. A Ismênia está perguntando. É Olhando para a Alma das Crianças, e é por isso que eu estou trazendo essa informação, já que não tem essa expressão em nenhum outro livro editado em português. Alguma outra pergunta? O livro em inglês eu vou anotar aqui. An Education of Our Time. Ok? Alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Então, nós podemos iniciar. Eu vou pedir a vocês a gentileza de que eu vou colocar o meu vídeo desligado quando estiver sendo feita a leitura. Eu, como uma boa aluna, vou fazer os meus comentários, os meus apontamentos. Qual é a minha sugestão em termos de leitura e de dica de estudo? Marquem os livros. Pega o livro. Eu gosto de marcar assim, cada um faz um jeito, tem milhares de dicas de leituras, mas primeiro eu pego uma caneta, vou marcando de uma maneira livre e extensa, depois eu venho com uma canetinha colorida e marco só o essencial. Na lateral, eu venho e marco quando eu tenho um conceito, quando eu tenho um exemplo, quando eu tenho algo que é importante. Então, na medida que for possível, eu vou trazendo algumas indicações, mas sugiro que vocês aproveitem esse momento da leitura para fazer um bom uso também do material didático. Compra 2. Tem gente que está falando que tem dó de marcar livro, compra 2. Um para ficar bonitinho, o outro para ficar bem marcadinho, bem útil. Ok, podemos prosseguir então. Beleza, posso começar, professora? Sim, por favor. Eu vou começar da introdução, é isso? E aí você me fala quando eu paro, certo? Exatamente. Eu Ok. vou avisar quando é para parar e a gente começa do início mesmo, da introdução. Combinado. Introdução. Este livro conta histórias, histórias reais. Podemos lê-las como histórias, através das quais olhamos para a nossa alma como crianças e para a alma de nossos filhos. Podemos até lê-las para os nossos filhos, mas sempre apenas uma. Crianças mais velhas podem lê-las sozinhas e, com a sua ajuda, compreender a própria alma de uma maneira que as permite respirar aliviadas.
finalmente, encontram uma saída para si. E nós encontramos uma saída para nós mesmos e para nossos filhos. Como ler este livro? Talvez de uma forma libertadora, para, além de nossos medos com relação a estarmos, nós e nossos filhos, no caminho certo. Olhamos para a nossa alma e respiramos aliviados. O que acontece quando nos entregamos a essas histórias e nos deixamos levar por elas? Compreendemos que todas as crianças são boas, assim como nós, contanto que olhemos para a nossa alma com amor. A ajuda que demanda. Trechos curtos extraídos de um curso para jovens de orfanatos, seus educadores e pais. Não sei, Bade, 2001. Contexto. Hellinger. Muitas crianças são oprimidas por destinos e experiências de infância, principalmente aquelas que vão para orfanatos. Algumas delas perderam os pais e foram entregues a outros. Algumas não tinham lugar em casa, seja qual for o motivo. Esses são destinos que oprimem. Umas lidam com isso melhor que outras. Muitas vezes, a dificuldade surge quando olhamos para o que está próximo. A criança olha para sua mãe e para seu pai, os quais ela talvez nem mesmo conheça. Entretanto, ela olha para eles e talvez esteja zangada com eles. Ela sente falta deles, está triste e, às vezes, desesperada. Quando se continua assim nessa ligação, da criança em relação aos pais e dos pais em relação à criança, é estabelecida uma tensão. A criança não consegue olhar para seus pais da forma como são. Nossos pais da forma que são. O que significa pais e filhos? Significa que os filhos receberam a vida desses pais específicos. Não existem outros pais a não ser esses. Por esse motivo, são os melhores pais, os únicos possíveis e, por isso, os únicos certos. A pergunta é: de onde vem a vida que nossos pais nos transmitiram? Eles a receberam de seus pais, e estes, por sua vez, de seus pais. A vida vem de longe, o quão longe não sabemos. Ela se perde em algo tão reconhecido e desconhecido para nós. Mesmo assim, a vida que flui por essas gerações é sempre a mesma. Nada se altera nela. Por isso, não faz diferença como foram os pais. Todos são iguais naquilo que receberam e transmitiram. O coração amplo. Quando uma criança que teve um destino pesado não olha apenas para os pais, mas para todas as gerações antes deles, até a origem da vida, e quando ela retira a vida daí, da forma como lhe é chegada através de todas essas gerações, seu coração se amplia. Sabemos e sentimos que estamos ligados a algo maior, para além de nossos pais, e obtemos uma força especial a partir dessa grandeza. Entretanto, devido a esses pais específicos, também nos sentimos limitados. Faltam-nos possibilidades, mas, através de nossos pais, temos certas capacidades e possibilidades. Muitas vezes, o destino pesado é maior que o leve. Vou contar uma história sobre isso. A grandeza. Em Londres, trabalhei com uma mulher que havia tido paralisia infantil. Andava de cadeiras de roda e tinha um marido amável, que a ajudava. Perguntei a ela: seus pais agradeceram pelo fato das coisas terem dado certo para você? Após ouvir sua resposta negativa, perguntei: você pode agradecer agora? E ela pôde fazê-lo. Então a fiz imaginar que tivesse crescido como as outras meninas e, depois, se ver crescida da forma como era na realidade. Depois perguntei a ela: o que é maior? Ela começou a chorar. Não queria responder. Perguntei novamente a ela: qual dos dois destinos é maior? O seu ou o outro? Ela disse: o meu. Havia aí uma outra força por trás. Assim, todos aqueles que têm um destino especial devem ver que há uma forma especial por trás deles, desde que concordem com ele e façam algo a partir dele. É nesse sentido que trabalharei com as crianças aqui e tentarei encontrar uma boa solução. Verei se consigo mobilizar forças que provêm dos próprios pais, do próprio destino e da origem, para que, com essa força, possam comandar a própria vida da forma que sintam. A vida que tenho está certa e é boa. A ligação. Hellinger. Faço parte de uma família. Nossa família está ligada a algo maior, a um grupo, e este é comandado por uma consciência coletiva.
Essa consciência não é consciente, é inconsciente. Essa consciência possui leis rígidas. A primeira lei rígida nessa consciência é: ninguém que pertence a ela pode ser excluído. Quando alguém é excluído, essa consciência obriga alguém que vem depois a representar esse excluído. Ou seja, sob a influência dessa consciência, o indivíduo não é livre. Quem pertence à nossa família? Sendo assim, precisamos saber quem pertence ao grupo que é comandado por essa consciência coletiva. Começando por baixo, são eles: os pais, seus irmãos, os avós e às vezes também os bisavós. Estes são os parentes consanguíneos. Também pertencem ao grupo todos aqueles que cederam lugar a alguém da família em benefício de alguém da família. Por exemplo, a primeira esposa do pai, ao morrer, cede lugar à segunda. Sendo assim, ela também pertence ao grupo. Se ela e o pai tiverem apenas se separado, ela também cedeu lugar. Ela também pertence. Se houver em uma família grandes riquezas que tenham sido obtidas à custa de outros, à custa de suas vidas, todas essas vítimas também pertencem ao grupo. Por último, algo importante que só pude ver claramente nos últimos anos: se houver assassinos na família, suas vítimas pertencem ao grupo. Da mesma forma, se houver na família uma vítima de assassinato, o assassino respectivo também pertence a ela. Isso traz amplas consequências. Em Israel, por exemplo, pude ver que os assassinos da época do Holocausto também pertencem às famílias dos descendentes dos sobreviventes do Holocausto. Quando isso não é respeitado, são representados na família. Quando eles não estão acolhidos, a família enfrenta consequências pesadas. Os assassinos devem ser acolhidos. Para nós, na Alemanha, isso significa que devemos dar a todos aqueles que rejeitamos como criminosos da época do nazismo um lugar em nosso coração. Do contrário, não haverá paz. Fiz uma constelação na Universidade de Ben Gurion, em Israel. Tratava-se de uma cliente com claro risco de suicídio. Ela queria seguir aqueles de sua família que tinham sido assassinados. A bênção que a permitiu continuar viva não veio das vítimas, mas sim dos assassinos. Ver isso a abalou. O outro amor. Quando lidamos com crianças ou jovens e não sabemos como ajudá-los, porque talvez sejam rebeldes ou agressivos, ou talvez queiram morrer ou fugir, às vezes somos tentados a dar-lhes bons conselhos. Isso é uma completa perda de tempo, como os educadores sabem, pois a criança ou o jovem não se sente compreendido. O que quer que façam, se desejarem se matar ou fugir, ou se forem agressivos, todos o fazem por amor. A pergunta é apenas: amor por quem? Temos que descobrir para onde vai o seu amor e de quem talvez tenham raiva, justamente porque a amam. Existirão novos panoramas e perspectivas se soubermos disso. Então, a criança se sente compreendida e consegue, lentamente, reunir forças para algo maior. Por isso, é tão valioso aquilo que é trazido à luz através das constelações familiares, assim como em emaranhamentos de muitas gerações atrás. Contarei um exemplo de como algo assim pode acontecer. Há pouco tempo, dei um curso no Japão. Uma mulher disse que não queria ir para casa, pois seus pais a rejeitavam. Fiz uma constelação com representantes dela e de sua mãe. A representante dela fez uma cara agressiva. Então pedi a ela que dissesse à mãe: "Vou te matar". Ela disse que não tinha coragem de dizer aquilo. Em seguida, coloquei a própria cliente na constelação e pedi a ela que dissesse o mesmo à mãe: "Vou te matar". Ela o disse com raiva. Quando perguntei se a frase era verdadeira, ela disse: "Não totalmente. Eu apenas quero que ela morra". Na prática, isso significa que essa mulher quer se matar. Sua alma não suporta isso. Quando uma pessoa tem esses sentimentos agressivos em relação a seus pais, ela se mata. Não há outro caminho. Entretanto, não fiz nada. Interrompi a constelação e não fiz mais nada com ela. Eu até mesmo a esqueci. Esquecê-la é um exercício espiritual. Eles não são mais influenciados por mim e não podem se voltar contra mim. No final do curso, ela veio a mim e disse: "Não consigo ficar em paz. Preciso fazer mais alguma coisa". Um colega me sugeriu colocar uma linha de ancestrais. Eu concordei.
Posicionei uma representante para a mãe dela e atrás dela uma representante para a mãe da mãe dela, e assim por diante, até chegar a 8 gerações. Em seguida, coloquei a cliente em frente a essa linha de ancestrais para ver onde o fluxo da vida e do amor havia sido interrompido. A cliente havia se virado para a mãe, mas não vinha amor da mãe para a filha. Então, a mãe se virou para a sua mãe. Também aí não fluía amor. A linha prosseguiu e não havia nada entre elas. Apenas a 8ª mãe fechou os punhos, recuou e olhou para o chão. Obviamente, havia ocorrido um assassinato ali. Podia-se ver isso. Olhar para o chão sempre significa olhar para o morto, e os punhos fechados indicavam um assassinato. Então, coloquei um homem deitado em frente a essa mãe. A cliente imediatamente se agachou no chão junto a este morto, soluçou alto e o abraçou. Ela se identificou com ele, apesar das 8 gerações que o separavam. Depois de eu ter levantado os dois e posicionado o morto ao lado de sua mãe, ela pôde se voltar com amor à sua filha, e esta sua filha, até que todas as mães pudessem se voltar às suas filhas. No momento em que foi reconhecido por que esse morto pertencia, o amor fluiu através de todas essas gerações. Depois, a cliente se agachou junto à sua mãe, ajoelhou-se diante dela, abraçou seus pés, soluçou alto e disse a ela: "Querida mamãe." Comentário. Participante. Uma pequena observação sobre a questão dos assassinatos e vítimas no exemplo de Israel. Para mim, isso tem algo de trágico e algo de estranho. As pessoas têm, por um lado, o Holocausto atrás de si, o problema com os palestinos diante de si e se culpam diante deles. Uma vez que se culpam diante dos palestinos, há uma solidariedade familiar com suas vítimas, e acontece aquilo que, na verdade, desejam evitar. Essa é a parte estranha. Hellinger. Você não tem compaixão pelos israelitas. Participante. Pode ser. Hellinger. Sendo assim, você também não pode resolver nada. Fiz uma constelação em Israel com um rapaz. Sua família havia viajado com um grupo para o Egito. E um segurança egípcio atirou ao seu redor e matou 8 crianças israelitas, dentre elas a irmã desse cliente, que na época tinha 8 anos. Posicionei as crianças israelitas assassinadas, o segurança egípcio e o cliente. O cliente não quis olhar e se virou. Nada se moveu nele. Então incluí 5 representantes para crianças palestinas assassinadas por israelitas. Aí houve movimento no grupo. Algumas das crianças israelitas quiseram ir até as crianças palestinas, mas estas recuaram. Então, posicionei representantes para os pais das crianças israelitas assassinadas e para os pais das crianças palestinas assassinadas. O segurança egípcio foi até os pais e chorou. O cliente se virou para os pais de ambos os lados e os abraçou. As crianças palestinas se agacharam no chão junto às crianças israelitas. Somente quando temos todos no nosso campo de visão e quando todos recebem um lugar em nosso coração, conseguimos restabelecer a paz. Não antes disso. Complemento ao exemplo do Japão. Participante. Tenho uma pergunta sobre o exemplo no Japão com a mulher agressiva. Se eu não tiver a capacidade ou a possibilidade de reconhecer que houve um assassinato 8 gerações atrás, que possibilidade existe para essa mulher de sair da agressividade que sente perante a sua mãe? Hellinger. Nenhuma. É um emaranhamento. Participante. Em constelações anteriores, vi que os assassinos eram excluídos. Agora isso foi revisto com as novas descobertas ou é apenas em casos isolados? Hellinger. Quando comecei com as constelações familiares, estava claro que os assassinos, enquanto estão na família, possuem influência nefasta sobre os outros. Na época, ainda não havia percebido que eles devem ser integrados à família, juntamente com as vítimas. Essa é a novidade. Ok, obrigada. Então, agora eu vou recolher com vocês algumas das compreensões importantes que o Bert Hellinger nos traz nesse livro. Como vocês podem observar na introdução, ele já nos traz uma indicação importante. Esse livro é também para nós uma oportunidade de olharmos para a nossa própria alma.
E eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele fala também que as histórias que estão aqui podem ser contadas para as crianças, mas apenas uma. Por quê? Isso Bert Hellinger fala várias vezes ao longo do trabalho dele, que é como se nós tivéssemos a capacidade de reter uma informação de cada vez. E o que é mais importante é aquilo que fica. Então, é uma indicação também para o nosso trabalho enquanto consteladores. Não adianta querer dar todas as informações para o cliente de uma vez. O que conta aqui é uma informação de cada vez. Por isso também, muitas vezes, quando a pessoa fazia uma pergunta para ele, ele dizia, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma segunda pergunta? Ele dizia, não. Não era porque ele era mesquinho, mas era porque justamente aquela primeira resposta precisava ecoar dentro da pessoa, né? Outra indicação que eles nos traz muito importante é da entrega. É como se, mais do que raciocinar ou entender aquilo que está dito, é me entregar as histórias. Um conceito crucial, ou a ideia fundamental que ele traz dentro desse livro, todos vocês devem já saber, é a ideia de que todas as crianças são boas e seus pais também. O que isso significa? Isso significa que todos nós somos bons, mas ele traz uma condição para isso. Qual é a condição? Que nós olhemos para nós mesmos com amor. Então, essa é a condição. Em essência, nós somos bons, mas a gente precisa enxergar isso, né? Então, e muitas vezes ele traz também aqui uma indicação importante para quem lida com alunos ou quem lida com seus próprios filhos que tenham dificuldade, que muitas vezes, o que acontece? O nosso olhar está no que é próximo. Ou seja, é na nota que o aluno não teve, é no mau comportamento, é na rebeldia que um filho na adolescência apresenta, o que quer que seja, nós estamos olhando para aquilo que é próximo. Mas, na verdade, aquilo que atua nem sempre, ou na grande maioria das vezes, não é o que está próximo, é aquilo que está distante. Ou seja, inicialmente, inclusive ele fala, quem pertence à família? Os pais, seus irmãos, os avós, alguns bisavós, mas ele traz um exemplo claro e clássico dentro da literatura hellingeriana, que é esse exemplo dessa constelação no Japão, onde o problema acontecia há 8 gerações atrás, né? Havia acontecido um assassinato, então vocês imaginem um assassinato atuando em 8 gerações, como nós vamos poder descobrir isso? Ele fala, não tem nenhuma chance se não descobrir, porque se trata de um emaranhamento. Então, isso significa que muitas vezes nós precisamos não seguir apenas a nossa razão, né? Isso é muito importante, mas todas essas faculdades mediúnicas ou percepções sutis que nós podemos e devemos ter ao longo do trabalho com a constelação familiar. Então, muitas vezes a criança, ela olha para o pai e para a mãe, ela acha que o problema é o pai, ela acha que o problema é a mãe, mas na verdade o amor dela se dirige muito mais atrás, né? E outro conceito importantíssimo, né, é essa ideia de que os pais, da forma que são os pais adequados, corretos. Essa é uma ideia muito presente de Bert Hellinger, porque a Hellinger ciência é uma ciência que nos traz para a realidade, né? As ideias nos levam para um reino de fantasia e a realidade nos traz para onde é possível alguma mudança. E a realidade é o quê? A realidade biológica. Então, isso é algo muito importante para o nosso trabalho. E ele fala o seguinte, o que significa pais e filhos? Significa que nós recebemos a vida desses pais específicos e a vida vem de um lugar muito distante ou misterioso ou amplo, né? E é sempre uma mesma vida que é passada, né? Então, nós olhamos através dos nossos pais para essas gerações anteriores. Outra coisa importante dentro dessa parte é a ideia, que também é um conceito crucial dentro da Hellinger ciência, que é a ideia de destino e liberdade, né?
Então, até que ponto nós somos livres? Até que ponto que nós somos pré-determinados ou temos alguma possibilidade de transformação? Mas Bert Hellinger sempre traz essa ideia de que o destino é muito maior, aquilo que nós somos pré-determinados, ou aquilo que vem através dos nossos pais e dessas gerações é muito maior, mas ele traz uma chave importante. E essa chave importante é a maneira de olhar para o destino. Ou seja, de que maneira que eu olho para esse destino? É uma maneira enobrecedora. Né? Quando ele fala, por exemplo, no exemplo que ele trouxe sobre o destino que é pesado, é um destino muitas vezes maior do que um destino que é leve. Então, a maneira como eu olho para as minhas dificuldades, a maneira como eu olho para o meu pai, a maneira como eu olho para mim mesma, né? Olhar com amor, isso é que faz a diferença. Então, o destino especial, ele tem também uma força especial, mobiliza forças especiais, né? E, nesse sentido, quando eu me sintonizo com esse destino, a vida que eu tenho é certa e é boa, seja qual for esse destino. Né? Além dessas pessoas que eu citei, né, de quem pertence à família, os pais, os irmãos dos pais, os avós, alguns dos bisavós, né, nós temos obviamente a nossa linha de irmãos, e dentro da comunidade de destino da família, nós temos todas as pessoas que cederam o lugar, né, companheiros anteriores, por exemplo, e também as vítimas e assassinos. E aqui é mais uma coisa que é diferente em relação aos livros anteriores, e por isso é muito importante que a gente faça uma leitura sempre histórica dos livros de Bert Hellinger, porque o pensamento dele evolui ao longo do tempo. Né? Coisas que ele disse nos primeiros livros, ele depois vai dizer de maneira diferente nos próximos livros, por exemplo, em relação à adoção, ao aborto e aos assassinos. E aqui ele mostra nitidamente de que maneira ele evoluiu a sua compreensão em relação aos assassinos. E nesse aspecto, dito pela própria Sophie Hellinger, ela teve uma participação importante com esse olhar feminino e de incluir os assassinos que no começo das constelações familiares eles eram colocados, por assim dizer, fora da porta da sala. Né? Dentro de uma constelação familiar eles eram colocados para fora como um sinal, um símbolo, né, dessa exclusão. Então, essa é uma compreensão de Bert Hellinger que evolui e evoluiu, e nesse livro já marca uma compreensão bastante diferente. E depois ele tem um conceito aqui importante, que vocês têm que ter claro, que é o conceito de outro amor. Né? E a Sophie Hellinger fala também do conceito de uma outra educação. Né? E eu me lembro, e aí pessoalmente, uma vez uma pergunta que eu fiz para ele, e eu perguntei para ele, como que eu chamo esse trabalho? Porque já você fala que não é mais constelação familiar, não é movimento da alma, não é movimento do espírito e tal, como é que eu chamo esse trabalho? Aí ele disse para mim, o outro amor. E durante muito tempo, ou um bom tempo, eu colocava lá nos meus folders o outro amor. Mas aquilo era muito incompreensível. Mas para nós, isso precisa ficar claro. O que é esse outro amor? Esse outro amor é o que ele chama também de amor do espírito, é o amor que ama a tudo e a todos assim como são, né? Ou seja, é um amor humilde, porque de que lugar eu estou em que lugar eu estou quando eu digo isso é certo e isso é errado? Né? E vocês sabem que isso é uma questão filosófica essencial, porque quando eu dou nome a algo, eu já estou excluindo isso. De uma certa maneira, eu já estou rotulando, eu já estou diminuindo aquilo que, em essência, é algo muito amplo. Então, esse processo é um processo natural da nossa maneira de estar no mundo, mas é o nosso exercício dentro da constelação familiar, enquanto estudantes da constelação familiar, de ampliar a nossa visão e de ampliar o nosso amor. Tanto que Bert Hellinger diz que os níveis de consciência, na verdade, são determinados pela amplitude do amor. A consciência restrita, o amor olha para as pessoas que fazem parte do meu grupo, a consciência coletiva, ou a consciência de grupo olha para toda a transgeracionalidade, todas essas pessoas que nós citamos aqui,
E o amor do espírito, ou a consciência espiritual, olha para tudo e para todos. Então, as soluções, elas vêm a partir desse outro amor. E aí que é necessário ter claro o que ele significa. E para ter claro o que ele significa, a gente precisa praticar. Não existe um conhecimento teórico apenas dentro da Hellinger Ciência, dentro da constelação familiar. Esse conhecimento vem de uma vivência. Outra coisa que eu gostaria de marcar, que é muito importante aqui, é a tentação do bom conselho. Ele fala sobre isso, quer dizer, todos nós que somos pais e professores, no meu caso, especialmente professora de adolescentes, né? Eu pego alunos que vão de 17, final da adolescência, início da juventude, da maturidade. Não é possível dar conselhos, não se aceita um conselho. Então, de que maneira que o Bert Hellinger nos ensina a conversar com esses alunos ou com esses filhos? Em primeiro lugar, uma informação de cada vez. E segundo, de que maneira eu posso envolvê-los através de uma história ou de um exemplo, entendem? Então, muito cuidado com a tentação do conselho, seja para um filho, para um aluno ou para um cliente, né? E aqui ele também traz uma síntese maravilhosa, onde ele fala o seguinte: qual é a pergunta essencial quando existe um problema com um filho ou quando existe um problema com um aluno ou com um cliente? Amor por quem? Porque todos os problemas são problemas devidos a um amor, que eles chamam de um amor cego, que é um outro conceito, né? E outra coisa importante aqui, que também é um conceito importante, é esquecer. O que significa esquecer? Bert Hellinger fala de esquecer como um exercício espiritual. E seria o que é mais próximo do que hoje nós entendemos como perdão. Que não é exatamente um perdoar, mas é aquilo poder passar, aquilo poder ser esquecido, né? Então, um exercício espiritual. Então, a ideia é amor por quem? É também entender aonde que o amor foi interrompido, né? De tal maneira que esse amor também possa retornar ao seu fluxo natural. Outras duas considerações que eu gostaria de falar para vocês, que apesar de ele não ter deixado muitas indicações, algumas vezes ele deixa indicações sobre quais são os significados daquilo que se revela nas imagens das constelações familiares, porque em grande medida as imagens de uma constelação familiar são imagens obscuras, e ele inclusive explica que essas imagens obscuras atuam de maneira muito mais efetiva do que as imagens que nós achamos que são claras, ou que as explicamos, mas aqui ele deixa duas indicações que também são valiosas. Que uma é que todo mundo sabe, que é o olhar para o chão, olhar para o morto, e o punho fechado, a ideia de que teve um assassinato, né? Então, para finalizar, ele explica que a paz só é possível de vir quando nós temos todos no nosso campo de visão e dentro do nosso coração. Então, eu acho que esse é o ponto de partida do nosso trabalho pessoal e também do nosso trabalho profissional. E nós já passamos em 4 minutos e, infelizmente, hoje não vai dar para a gente fazer uma meditação, gostaria muito de fazer essa meditação, mas eu também preciso honrar essa pontualidade alemã que Bert Hellinger sempre ensinava, para começar e para terminar. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes e fico à disposição, caso queiram fazer ainda alguma pergunta ou algum comentário antes da gente terminar atrasadinhos. Professora, nós ainda temos alguns minutos ainda, são 20h19, né? Nós vamos até as 20h45. Ah, então ótimo, eu que me enganei então, eu achei que a gente ia só até 20, é verdade, é 20h45, que bom, então fechamos os olhos. Ah, peraí, só um pouquinho, a Nicole tem uma pergunta. O conceito de esquecer. O conceito de esquecer é esquecer mesmo.
Ou seja, não é um conceito de um esquecimento de memória, de Alzheimer, mas é a ideia de que simplesmente aquilo deixa de existir. E aí eu queria falar uma coisa muito importante sobre isso, porque, veja bem, nós damos muito valor às nossas imagens, às nossas ideias, às nossas compreensões, aquilo que a gente acha que viveu na nossa vida. Então, eu poderia fazer uma comparação entre esse esquecimento. Eu não sei se vocês conhecem aquelas mandalas tibetanas que são feitas de areia, que os monges demoram séculos para poder fazer os mínimos detalhes de uma mandala e depois eles sopram. Ou seja, passam dias construindo imagens maravilhosas e depois eles sopram e acabam tudo. Ou seja, é uma ideia de um desenvolvimento espiritual na medida que eu faço um exercício consciente de compreender a verdadeira raiz da mente, ou a verdadeira raiz da existência, porque Bert Hellinger não fala dessa maneira, mas de que tudo muda, de que o que eu tenho em relação ao passado são essas imagens e que essas imagens, em última instância, não são nada. Ou seja, são construções que nós podemos trabalhar tanto, por assim dizer, objetificando, colocando essas imagens para fora dentro de uma constelação familiar, ou com pessoas ou com objetos, mas que nós também temos essas imagens dentro de nós, podemos acessar nas nossas viagens ou jornadas interiores, nas nossas meditações, e também dissolvê-las, transformá-las, e aí então poder, como é que eu posso dizer, praticar esse esquecimento. Foi clara, Nicole? Deu para entender o que é? Pois então, a Alice diz aqui, eu tenho dó de riscar os livros, imagina me desfazer de uma mandala que passei dias fazendo. Me dá dó no coração só de imaginar. Por isso é um exercício espiritual, porque daqui a gente não leva nada. Ok? Então vamos prosseguir um pouco com a leitura e depois no final a gente fecha com uma meditação, pode ser assim? Ok? Posso Então continuar? prosseguimos, Aline. Tá bom. Outras histórias. Vou contar mais algumas histórias para fins de orientação. Em um curso em Washington, 4 semanas atrás, havia uma mulher que havia adotado uma criança. Ela estava lá com seu parceiro. Colocamos isso e encontramos uma solução. A mãe da criança não a queria e o pai tampouco. Por isso, os dois haviam adotado a criança. Posicionei uma representante para a mãe biológica e um representante para o pai biológico. Coloquei 7 gerações de mães atrás da mãe e 7 gerações de pais atrás do pai. A mulher estava com o bebê adotado, na época com 1 mês de idade, e o mostrou a todas as mães que se encontravam atrás da mãe biológica. Todas olharam amavelmente para a criança, com exceção da mãe biológica. A avó, a bisavó e as outras mães olharam amavelmente para a criança. O pai adotivo da criança tomou-a nos braços e mostrou-a aos pais ancestrais. Todos olharam amavelmente para a criança. Anteontem recebi uma carta do casal. A criança costumava sempre franzir a testa. Depois da constelação, seu rosto se tornou radiante. Não olhamos apenas para os pais biológicos, mas muito além deles, e obtemos das gerações anteriores a bênção e a força de que precisamos. Constelação com Kevin. Kevin tem 16 anos e mora há 5, por vontade própria, em um orfanato. Sua mãe morreu sob circunstâncias desconhecidas. Seu pai é um músico negro e, devido à condição de vida, não pôde criar o filho. Hellinger para Kevin, que está sentado ao seu lado. Feche os olhos. Há algo em movimento em você agora. Permita que isso se expresse exatamente da forma que deseja. Vou dar-lhe o tempo necessário. Hellinger após um instante. Vá voltando lentamente. Kevin inclina a cabeça para frente. Hellinger
acolhe esse movimento arbitrário. Coloca seu braço em volta dele e com o outro braço envolve sua cabeça, puxando-o suavemente para seu peito. Após um instante, Hellinger coloca uma representante diante deles. Kevin abre os olhos. Ele e a mulher se olham demoradamente. Após um instante, Kevin se recosta novamente em sua cadeira e continua olhando para a mulher. Hellinger para Kevin. Diga-lhe, mamãe, eu tenho tudo. Kevin. Mamãe, eu tenho tudo. Hellinger. Olhe para ela. Mamãe, eu tenho tudo. Kevin. Mamãe, eu tenho tudo. Hellinger. Vou fazer algo com isso. Kevin. Vou fazer algo com isso. Hellinger. Não precisa se preocupar. Kevin. Não precisa se preocupar. Hellinger. Você pode ficar em paz agora. Kevin. Você pode ficar em paz agora. Kevin chora. Hellinger apoia sua cabeça em seu ombro. Hellinger. Diga-lhe, sinto muito a sua falta. Kevin. Sinto muito a sua falta. Hellinger. Você ainda está viva dentro de mim. Kevin. Você ainda está viva dentro de mim. Hellinger. Olhe para ela. Após um instante, diga-lhe, vou transmitir o que você me deu. Kevin. Vou transmitir o que você me deu. Hellinger. Com amor. Kevin. Com amor. Hellinger posiciona um homem diante do acontecimento. Hellinger para Kevin. Este é o seu pai. Diga-lhe, agora renuncio a você para sempre. Kevin olha demoradamente para seu pai, calado. Hellinger para Kevin. Diga a seu pai, eu tenho tudo. Agora renuncio a você para sempre. Kevin, eu tenho tudo. Eu renuncio a tudo. Hellinger, não. Eu renuncio a você para sempre. Kevin, eu renuncio a você para sempre. Hellinger, mas eu tenho tudo. Kevin, mas eu tenho tudo. Hellinger, outros me ajudaram em seu lugar. Kevin, outros me ajudaram em seu lugar. Hellinger, agora eu sou forte o suficiente. Kevin, agora eu sou forte o suficiente. Kevin olha mais uma vez demoradamente para seu pai. Hellinger, diga-lhe, obrigado pela vida. Kevin, obrigado pela vida. Hellinger, diga um pouco mais amavelmente. Kevin, obrigado pela vida. Hellinger, farei algo com isso. Kevin, farei algo com isso. Hellinger, não precisa mais se preocupar. Kevin, não precisa mais se preocupar. Eu renuncio a você para sempre. Kevin, eu renuncio a você para sempre. Hellinger, sente-se agora como alguém que é forte. Isso, internamente ereto, assim mesmo. Há uma história na Bíblia. Havia alguém que possuía 5 talentos e não realizou nada com eles. Uma outra pessoa tinha apenas 1 talento e superou a todos com ele. Ele realizou algo com isso. Vou contar mais uma história. Alguém estava viajando de trem em um vagão-leito. Estava no leito de baixo e em cima havia alguém que ficava dizendo: estou com tanta fome, estou com tanta fome. O passageiro de baixo foi até o vagão-restaurante e lhe trouxe algo para comer. Passado algum tempo, o passageiro de cima começou novamente. Eu estava com tanta fome, eu estava com tanta fome. Ok? Certo, é isso tudo então. Hellinger, enquanto uma educadora conversa com Kevin, o abraça. Alguém que tenha trabalhado desta forma comigo é forte. Ninguém deve ir até ele e perguntar: o que aconteceu? Isso é uma invasão brutal da alma do outro. As pessoas que fazem esse tipo de pergunta são curiosas. Sugam a energia dele para a própria alma. Isto é ruim. Kevin tem tudo. Ele tem seus pais e sabe o que faz. Para Kevin, tudo de bom. Continua? Melhor não. Eu acho que a gente pode recolher isso para a gente poder ter um pouquinho de tempo para Ok. meditação. Primeiro porque isso, o que foi lido aqui é um resumo, né, gente? É um resumo muito importante sobre como lidar com a adoção. Então, a gente precisa recolher isso, né? Primeiro, antes de mais nada, antes de falar especificamente sobre a adoção, vamos prestar atenção ao procedimento. Né? Uma chave essencial desse trabalho do Bert Hellinger neste momento das constelações mediais tem a ver com esta percepção do movimento que acontece com o cliente e de permitir que esse movimento aconteça. Então, quando o cliente está
sentado do lado, o Kevin está sentado do lado dele, Bert Hellinger percebe o movimento involuntário do Kevin e permite que o movimento involuntário aconteça. Ou seja, ao permitir, ele faz o quê? O Kevin inclina a cabeça para frente. Para quem ele estava inclinando a cabeça? Então, Bert Hellinger, por isso, trouxe a mãe do Kevin, né? E aí ele vai mostrando para a gente o que significa esse trabalho quando a gente tem uma criança adotada. Reconhecimento de que tem tudo. Ou seja, eu tenho tudo da mãe e do pai. Outra coisa, ele coloca, não precisa se preocupar. A gente não está falando de um momento onde multidimensionalidade, ou seja, de uma certa maneira, imaginem essa mãe que tem esse filho e esse filho está nessa situação. Se ela se preocupa ou não, nós não podemos saber, mas de uma certa maneira, com esta frase, o Kevin se libera. Se libera do quê? Da ideia, por exemplo, de que a mãe possa, claro que sou de certeza. Outra coisa importante, base fundamental do trabalho da constelação familiar, reconhecer o que é. Reconhecer o que é. No caso, qual é o problema do Kevin? Sente falta da mãe. Então, todas as vezes que eu levo o meu cliente a um reconhecimento daquilo que é, ou seja, daquilo que é verdadeiro, não dos sentimentos secundários ou das fantasias que a pessoa faz sobre uma determinada situação, isso põe algo em movimento dentro da alma que é curativo, né? Outro, reconhecer o que é. Você está viva dentro de mim, né? E o outro, amor, que seria eu vou transmitir aquilo que você me deu. Então, é uma outra maneira de olhar a mãe, olhar para a mãe, ou seja, um outro tipo de amor, né? E aí vem a parte difícil, porque em relação à adoção, e aí vem esse trabalho que é feito com o pai, é a renúncia. De uma certa maneira, para uma criança adotada, é necessário o reconhecimento dos pais biológicos como sendo os únicos, a renúncia a esses pais e que caiba a atenção dos pais adotados ou as pessoas que cumpriram a função de pai e mãe ao longo da vida da criança. Porque muitas vezes vocês vão encontrar crianças adotadas que elas ficam elas não amam os meus pais biológicos e reconheço que esses são os únicos, né? Porque não existe na compreensão de Bert e Sophie outro, né? O que acontece? Eu estou desvalorizando, eu estou sendo desleal a quem me adotou. Então, o trabalho é conduzir a pessoa ao reconhecimento, à gratidão aos pais biológicos, mas ao mesmo tempo a renúncia a esses pais e também a dar lugar a todas as outras pessoas que foram importantes na sua vida, né? Então, eu renuncio, mas tenho tudo. Então, é uma renúncia que não tira nada, entende? Ela não tira nada. O que ela faz? Ela faz uma quebra de uma expectativa muitas vezes impossível, que é, por exemplo, de conhecer ou de se reconectar com um pai biológico como se ele tivesse vivido a vida inteira, né? E aí tem outra parte importante nessa história que ele conta da Bíblia, né? Que é realizar. Ou seja, não importa a quantidade de talentos que nós tenhamos, a quantidade de possibilidades, mas sim o que nós fazemos em relação a isso. Então, a realização de algo. E a outra parte dessa história que ele conta, do trem, que é muito interessante, que é essa relação. O que eu tenho em relação a qualquer coisa. Eu posso dizer, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome, aí depois eu ganho a comida, eu tava com tanta fome, eu tava com tanta fome, eu tava com tanta fome. E o que é isso? É uma reclamação ou é uma compreensão tautológica, circular, que não me leva a lugar nenhum, ou seja, não me leva à realização de algo. Por isso, é importante uma informação clara e que se faça algo com esta informação. Isso é muito importante, tá? E, por fim, realmente,
a indicação muito importante e clara de que a gente deve dar tanto para as pessoas que participam dos nossos trabalhos, como nós também precisamos construir essa fortaleza dentro de nós, que é a de não ir atrás da pessoa que participou da constelação e saber o que aconteceu, ou então a tentação de abraçar essa pessoa. Então, nos lembramos da nossa postura fenomenológica, que é tão bem ilustrada por aquela história de Jó, que estava lá num monte de dificuldades e chegaram os amigos de Jó e ficaram simplesmente presentes ao lado dele. Né? Então, essa é uma outra indicação muito importante para o nosso trabalho. Ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Marco tem. Esta renúncia se aproxima do esquecimento que abordamos há pouco. Mas não é um esquecimento sem reconhecimento. Porque muitas vezes a gente quer apagar alguma coisa das nossas vidas. Esse não é o esquecimento que cura. O esquecimento que cura é um esquecimento que honra aquilo que veio antes. Não simplesmente esquece como fosse... Porque esse tipo de esquecimento é uma exclusão. É como se fosse assim, não, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero essa memória, eu simplesmente corto essa memória. Não é essa a ideia. É a ideia que eu honro e, ao mesmo tempo, eu tenho essa compreensão de que tudo é passageiro. Que tudo, na verdade, não tem essa materialidade que nós damos às coisas. Sim, é possível esquecer e honrar. Natasha me faz uma pergunta, mas a ordem é invertida. Honrar e esquecer. Ok? Então, vamos aproveitar nossos últimos minutinhos. Obrigada, Cláudia. Então, agora eu vou convidá-los, então, sempre a gente vai estar trabalhando dessa maneira, vamos trabalhar com a nossa postura básica, que são as mãozinhas fechadas sobre as coxas, as pernas 90 graus, coluna 90 graus, a postura básica do Cosmic Power. E é muito importante. Por que a postura é importante? Porque a postura induz a um determinado estado mental. Isso vocês vão ver em todas as tradições meditativas do Ocidente, cada qual escolhe uma postura, mas especialmente se vocês, por exemplo, olharem no Zen Budismo, existe uma explicação extensa da importância da postura. A postura é o estado mental também materializado no nosso corpo. Então, nós prosseguimos com as mãos nas coxas, 90 graus, coluna, sempre os olhos no horizonte. Iniciamos expirando o ar pela boca, inspirando pelo nariz, sempre na parte superior do corpo, expirando. Expiramos, o olhar desfocado. Expiramos. Inspiramos. Mais uma vez. E agora fechamos os olhos. E já não controlamos mais a respiração. Respiramos apenas pelo nariz. Trazemos um sorriso para o rosto. Nos mantemos em silêncio por alguns instantes.
O microfone agora está ativado. Não estou. Até falou. Deve conectar. Vai, é muita gente, velho. 35 pessoas. Na nossa imagem interior, nós olhamos para uma criança. Não se preocupe nesse momento O vídeo foi em interrompido. identificar quem é a criança. Você olha para essa criança e, ao mesmo tempo, para a sua mãe. O seu pai, os pais desta criança. Você traz todos eles para dentro do seu coração. E, ao mesmo tempo, internamente, faça uma reverência a algo muito maior. Internamente, em silêncio, diga para essa criança: sim, eu vejo você. E honro a você, a seus pais e ao destino
a vida que flui em todos nós. Observe que movimento surge na sua imagem interior e permita que ele se manifeste exatamente da maneira como ele se apresenta. E a essa força de vida, esse algo maior, você dirige internamente, se for possível, um pedido de por favor. Apenas essas duas palavras. Conscientemente, você amplia a sua visão e inclui tudo que está no seu mundo interior. Agradeça a tudo que existe dentro de você e expanda a sua percepção para a vastidão do universo. Calmamente, expire pela boca, inspire pelo nariz, expire pela boca, inspire pelo nariz,
Expire pela boca. Inspire pelo nariz. E vá abrindo os olhos. Ok. Agradeço imensamente a presença de todos. E seguimos com a nossa leitura na semana que vem. Sinto muito, Lila. Da próxima vez eu vou colocar o fone. Algo mais, Geraldo, para acrescentar? Não, professora, só apenas agradecer a presença de todos, agradecer a presença da senhora, esse presente que a senhora nos deu nessa data de hoje, a partir de hoje. Agradecer aos seus pais por nos presentear com a sua presença. E na segunda-feira, no mesmo horário, estaremos todos reunidos aqui. Confesso que programado eu tinha feito outra meditação, mas nesse momento surgiu essa inclusão desta criança. Então, agradeço e até segunda que vem. Tchau, boa noite. Professora, é só um aviso para todo mundo. Nós estamos gravando e vai ficar disponível no canal do Hamilton Plácido da Rosa no YouTube. Tá bom. E provavelmente no grupo também do Facebook, porque tem pessoas perguntando aí no chat. Isso. Tá ótimo. Eu peço uma gentileza, Geraldo. Você marca no livro aonde a gente parou e me lembra na semana que vem. Eu vou tentar marcar também, mas se você puder, eu vou agradecer. Nós paramos na página 28 e vamos começar no título Ser Vítima. Isso. Tá ótimo. Tchau, pessoal. Até semana que vem.